Contemplem o mago com seus poderes, incríveis poderes. Sob o olhar do necromante, a escada prateada vai se erguer. As pessoas maravilhadas com seus olhos cheios de poder. Comida. Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David Juan da Purificação. Tá me acompanhando aqui hoje o Diego Quaglia. Beleza, tudo filmado? Aqui com a gente também o Ícaro Santos. Oi, gente. E tá participando aqui pela primeira vez o Gustavo Sampaio do Fitas Pod. Então, como vocês já viram pelo título, né, hoje a gente tá entrando com essa pauta mais polêmica, assim, porque é uma coisa que a gente acaba sempre recebendo de resposta, né, em relação a produzir conteúdo, ainda mais falando de animação, que as pessoas têm muito essa impressão, né, de ser uma coisa voltada pra criança. Mais sobre esse tema logo depois da vinheta. Eu gostei dessa, eu dançaria numa boa, adorei. Tô pronta, eu também sei. Eu já imaginava, Glória. Meia-noite chega devagar nos corações que querem mais. Só a luz do dia não dá jeito se uma pinguim põe ovos demais. Esse podcast ele é quase o sucessor espiritual, né, do nosso programa discutindo se animação é gênero ou não. De certo modo a gente vai abordar muitos conceitos que a gente trabalhou naquilo, né, e muito de como é a visão social estabelecida em relação à animação. Como a gente comentou naquele programa, se tem muita essa ideia de que a animação, por conta de como ela se popularizou, né, através do Walt Disney, como ela chegou muito pra gente, ela tem que ser sempre voltada pra criança e tal. E por ser voltado pra criança, ela tá isenta, né, de uma noção mais crítica e tal. Eu acho que isso é meio furado, assim, por uma série de motivos, mas eu queria ouvir um pouco dos nossos participantes, assim. Começando pelo Gustavo. Bom, cara, esse argumento do público-alvo, pra mim, ele é especialmente problemático quando se torna uma forma de brindar, como você mesmo falou, a crítica, né, da parada, seja animação ou qualquer outro tipo de produto. Porque, assim, nenhum de nós aqui vai negar que existe um público-alvo quando você tá fazendo, né? Quando você tá criando a obra, você já sabe pra quem que você tá direcionando isso. Só que, por exemplo, você nunca questiona quando você gosta de algo no qual você não é o público-alvo. Isso é só uma forma das pessoas blindarem a obra de críticas vindo de um argumento que é meio, a minha visão é meio boba, assim, sabe? Perfeito. E eu acho que rola uma coisa também, que quando as pessoas falam isso, elas não pensam muito em conta o que elas estão querendo dizer com essa frase, porque, afinal, o que é o público-alvo que a pessoa está dizendo? É a faixa etária indicativa para que a coisa é feita? Afinal, quem quer nos calar? Nossa, caralho, profundo. ou sei lá, um corte demográfico social específico, né? Às vezes socialmente se estabelece essa noção de esse é um filme de menininha, né? Ou então, é uma coisa que ela é feita pra mulher. Então, tipo, só quem pode julgar são pessoas que estão dentro desse núcleo específico. Eu acho que não, porque eu acho que isso parte de uma noção muito limitada de que a obra de arte ela tem uma experiência universal dentro do grupo em que ela está inserida. E eu acho que a obra de arte ela tá aí para ser consumida, né? E a relação que a gente cria, ela varia dentro das possibilidades do qual a obra nos oferece, independente de para quem ela tá sendo feita ou não. Exatamente, isso é uma merda, David, porque também coloca aquela obra de arte numa caixinha, né? Como se ela só respondesse a um objetivo e ela se fechasse dentro dele e só determinada pessoa fosse gostar dele e ele só serve pra isso. Então acaba resumindo uma obra de arte que sempre tem um papel de uma conexão artística ampla a uma caixinha só. Sei lá, você pode ser um homem e amar comédia romântica. Eu, por exemplo, amo comédia romântica. Tipo, uma das minhas comédias românticas favoritas, sei lá, é Patricinha de Beverly Hills, que você pode pensar, o público-alvo quem são? São jovens, adolescentes, mulheres. Mas eu amo, e eu sou um cara. Do jeito que tem muita mulher que ama o filme de ação, ama, sei lá, Duro de Matar. Se você encaixar isso num polo, numa coisa, você é obrigado a achar tal coisa, de tal coisa, você obriga a obra de arte a se colocar
num cercadinho, sabe? Fecha ela nele. E acaba sendo um juízo preconceituoso disso. Tanto que eu acho que uma coisa que rola muito, assim, são piadinhas pra tentar contornar o fato da pessoa gostar de uma coisa que é associada a um gênero específico, ou a um grupo específico, né? Tipo, a gente vê muito aquele tipo de piadinha, desenho de macho alfa e as meninas super poderosas. Porque se essa noção estabelecida, né, de que, o desenho feito pra menina, então o homem não pode gostar, e é isso também. Porque eu acho que muito dessa noção que as pessoas criam, né, do público geral, não falando num termo de marketing, porque marketing iria pra outra coisa, mas que as pessoas criam do público geral, na verdade, como a pessoa interpreta que um determinado grupo enxerga uma coisa, né? Se tem muito uma noção que alguns gêneros, por exemplo, são associados. O musical é uma coisa de mulher, entendeu? Então quem gosta de musical é mulher. É estranho um cara gostar de musical. Exatamente. Sempre tem também um preconceito enraizado em tudo isso, né? Que se coloca num preconceito artístico também. Quando a gente volta, né? Tipo assim, a gente vai pensar aqui numa ótica, digamos, mais capitalista da parada, porque assim, querendo ou não, muito do que a gente consome são produtos de empresas, né? E essas empresas, elas têm essa mentalidade justamente, tipo, isso aqui tá fazendo sucesso com o público tal, vamos voltar, todo o marketing, toda a propaganda é voltada para esse público. Então você vê, por exemplo, como eu acho que o David, que gosta bastante de HQs, ele vai lembrar, tipo, a gente pega aí na história, a HQ durante muito tempo foi convencionado como uma coisa de menino, embora sempre tivesse um público feminino grande, o marketing, toda a construção daquilo era feito de forma a ser direcionada para garotos. Então você via lá, tinha sexualização de mulheres, toda essa parada, violência, porque isso se tinha uma concepção de que isso era coisa de menino, né? O que se você for parar para pensar, não exclui que outras pessoas possam gostar desse produto, né? Dessa obra, e também não blinda ele de críticas, né? Porque voltando novamente aqui nessa questão das críticas, a gente poderia usar esse argumento do público-alvo para defender absolutamente qualquer coisa, né? Se você faz uma crítica àquilo, eu poderia simplesmente falar que você não é o público-alvo. E até para coisas que são ruins, efetivamente, tipo, sei lá, racismo em obras, eu poderia extrapolar uma crítica dessa e falar assim, você só não é o público-alvo dessa obra. Entendeu? Eu achei muito boa esse seu comentário, Gustavo, porque eu acho que isso é uma coisa que rola muito em grupos e qualquer coisa assim, se rola muito uma noção conservadora em relação a como a coisa deve ser, por conta dela ter se convencionado a um público-alvo específico, né? Então, por exemplo, isso que você falou de super-herói, que acaba tendo muito em mangá também, né? Que é essa fetichização do corpo feminino e o erotismo. Aí toda vez que alguém critica, a pessoa, não, mas é feito pra menino. E aí, de novo, a pessoa tá só blindando aquilo de uma crítica com a lógica do público-alvo, né? Não, é porque se tem um público que curte, então tudo bem, entendeu? Independente do contexto, você pode forçar e é isso. Exatamente. Independente do que seja, independente de como esse público é formado, já internalizando esse tipo de ação problemática, né? Com certeza. E tem uma coisa também, que tipo assim, o Gustavo tinha falado disso no começo, lógico que as empresas pensam os públicos-alvos que elas miram, né? E são públicos-alvos diferentes. E lógico que a gente nunca vai ter a mesma experiência de um público que não seja o nosso. Mas isso não quer dizer que a nossa experiência também não importe, não seja tão válida quanto, sabe? Só que diferente, sabe? E não quer dizer que, sei lá, porque você é o público-alvo de algo, você automaticamente vai gostar, porque você não é o público-alvo, você automaticamente não vai gostar. Isso é uma lógica que resume as pessoas a números. E é esse tipo de lógica que o marketing prega e que as pessoas sofrem uma lavagem cerebral que elas celebram essa lógica. Assim. Nossa, total. Era o que eu devia ter falado, né, no começo do programa. Você tá preocupada com o público-alvo? Você trabalha com marketing? Porra, você não trabalha, você não tem que se preocupar com o público-alvo. Exato. Porque até é difícil, né, tipo, desconstruir isso na nossa cabeça, né, porque, de novo, o marketing, como o Gustavo colocou, né, ele é muito direcionado a quem ele quer alcançar, e justamente por o marketing ser direcionado a esses grupos, outros grupos passam a ver aquilo com olhos limitantes, né? Como, não, é dirigido para esse grupo, então é ruim ou é bom e tal.
Acho que é uma coisa que rolou muito com Crepúsculo, assim, que colaborou, né, pra polarização, assim, do filme. Porque tá longe de ser um filme atroz e tal, mas por o marketing direcionar muito o filme pro público feminino, né, e aí a nossa sociedade já ser machista e tal, isso já gera um ódio, né, porque não é só um filme medíocre que as pessoas estão gostando, igual é Transformers, Velozes e Furiosos, né, é Crepúsculo, e aí não se pode gostar de Crepúsculo, porque o público-alvo de Crepúsculo é mulher, entendeu? Se você vai defender que Crepúsculo, você teve uma boa experiência, entendeu? É porque você é mulherzinha. Você falou do Crepúsculo cai muito nessa ideia de preconceitos que são enraizados, né? Porque Crepúsculo é, assim, o público-alvo é um público feminino adolescente, né? E é aquela coisa, né? A pessoa já diminui aquilo ou vai atacar aquilo com uma veemência maior porque é de um público feminino adolescente. Só que isso também, por outro lado, não quer dizer que por ser daquele público feminino adolescente, aquilo também não pode ser criticado, como se você não pudesse ver coisas de boas e de ruins feitas para qualquer tipo de público, né? E então acaba tendo as duas coisas o Crepúsculo, né? Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doido. Eu acho que um exemplo aqui que seria legal da gente citar é um exemplo um pouco contrário dessa lógica, porque assim, a gente consome muito produto norte-americano, principalmente estadunidense, mas, por exemplo, produtos de origem japonesa, então, aí sejam animes, mangás, filmes, séries, videogames, eles são muito pensados no Japão em si. Então, assim, se você for parar pra pensar, nenhum de nós seria o público-alvo desse tipo de obra. E tem muita gente que ama, né? Muita gente que ama mangá, muita gente que adora anime, videogames, então, tipo, são uma das maiores indústrias do mundo, vem diretamente são do produtos Japão. feitos para exportação, você quer dizer? Exatamente. É feito pensando no mercado deles, é feito pensando em um produto completamente regional que não tá pensando de maneira global em como isso aqui vai funcionar nos Estados Unidos, em como isso aqui vai funcionar no Brasil, na Europa. Eles estão pensando em coisas que funcionam dentro da cultura deles, e muita gente de fora gosta. Então, assim, teoricamente não seria o público-alvo e ainda assim adoram. Então, tipo, por exemplo, esse é um exemplo do caso contrário ao argumento do público-alvo, porque nenhum de nós seríamos aqui o público-alvo desses produtos, mas todo mundo adora. Quer um outro exemplo ligado ao Japão também? Por exemplo, os filmes do Ozu. Eles são filmes extremamente dentro de uma ótica sobre a cultura japonesa, sabe? Assim, eles gritam isso, os filmes, sabe? Assim, toda a lógica de como os personagens funcionam, como as relações funcionam, gritam a cultura japonesa, que é uma cultura muito diferente da nossa. Só que aquilo é identificável em coisas muito universais pra gente. Então, porque é extremamente comovente, sincero e sensível, sabe? Humano, bem feito. Então vai além disso, sabe? Como qualquer obra de arte pode ir além disso, sabe? Então acaba indo muito além dessa questão de público-alvo, sabe? Acho que é a mesma coisa rola com anime, que é amado no mundo inteiro, com tudo, né, cara? Até porque a experiência que todo mundo tem com a arte é uma experiência muito subjetiva, né? É meio difícil colocar nessa caixinha de a coisa ela é só relativa ao público-alvo. Toda obra ela é imbuída de uma linguagem, entendeu? E a pessoa faz a ligação sentimental com a linguagem de maneiras diferentes, assim. Então não cabe a gente querer direcionar demais ou como a pessoa deve se sentir em relação às coisas, né? E de maneira que ela mesmo não saiba, né, David? Sim, total. A minha impressão é que esse argumento público-alvo é feito para isentar obras que são normalmente bobas, feitas para criança, para que essas obras não tenham qualidade em sua essência. Tipo aquele filme sobre das pombas, sobre nozes, putz, como a coisa tá feia. Ou até mesmo o Turbo, ou meu malvado favorito, que são filmes que são bobos e são muito distrativos, e você pode criticar esses filmes, mas normalmente se blinda esses filmes que eles são bobos e todo colorido, todo distrativo, dizendo que crianças são bobas. Então, como crianças supostamente são assim, é permitido para que obras sejam assim da forma mais simplista possível. No caso, uma grande subestimação, não sei se eu usei a palavra da forma certa, das crianças, assim, ao meu ver. Que excelente esse exemplo que o Icaro deu, porque tem duas coisas nele, assim, porque, tipo,
primeiro essa coisa do ser bobo. É pra ser bobo mesmo, é pra ser assim. Parece que as pessoas têm certos preconceitos que elas ligam coisas tipo, o negócio é bobo, então ele automaticamente é ruim, né? Parece que as pessoas pensam assim, né? E não, dá pra você ser algo bobo e ser muito bem feito e ser interessante, sei lá. É só ver, sei lá, Debi Lloyd. Debi Lloyd é um filme totalmente... Bob Esponja. São coisas totalmente bobas e são maravilhosas, muito bem feitas, sabe? Bob Esponja, cara, nas primeiras temporadas também é um negócio pra entreter criança, distrativo, mas é extremamente bem feito, sabe? Legal de ser visto, sabe? Sabe o que é o engraçado do argumento que o Ícaro citou? É que as obras que ele falou são obras completamente esquecíveis, que mesmo que você use o argumento de que são feitas para crianças, tipo, ninguém se lembra disso. E outras obras de animação que foram feitas, que teoricamente o público-alvo, digamos assim, seria o mesmo, são lembrados até hoje. Você pega aí Branca de Neve, foi feita há quase 100 anos atrás, até hoje tem criança assistindo isso. E Turbo, que é um filme de menos de 10 anos, ninguém nem lembra que existiu. Exato. Algo que aconteceu recentemente, né, foi com o Soul, né, que teve o grande debate de como o filme tem temas pesados como a morbidade, sentido da vida. Vida após morte, pois né? que as crianças não entenderiam tais temas. Que, de fato, uma criança pode não ter a textura e a sensibilidade de sentir tais temas, mas o filme, em momento algum, é alienante para tal público. E ela pode ter uma conexão diferente com o filme, que não é nem melhor ou pior, sabe? Outras coisas no filme vão chamar atenção, isso vai chamar atenção para ela de outro jeito, e ela pode compreender a dimensão disso no futuro, como a gente compreendeu a dimensão de várias animações no futuro, sei lá. Acho que todo mundo passou por isso, cara, assim, de ter esse primeiro contato com alguns temas pesados de animações e foi entender a dimensão disso no futuro, sei lá. Eu vi a série animada do Batman, moleque, eu não entendi a densidade dela no todo, sabe? Avatar também, várias coisas. Eu acho que todo mundo, assim... Sim, o próprio desenho da Liga também, né? Ele era cheio de sacadinhas políticas e piadas que você ficava boiando quando você era criança, mas o desenho não deixava de funcionar pra você em nenhum momento, né? Tipo, eu vi o Arqueiro Verde falando que ele era um esquerdista, eu só entendia que ele era contra o grupo. Eu ia falar isso aí. Inveterado, exatamente. É louco, né? Porque eu falo isso com desenho infantil. Exatamente, a gente tinha outros impulsos com o desenho e a gente até podia sentir isso, mas não tinha dimensão do que isso era, sabe assim? Só ficava pra gente pensando. Um suposto público-alvo não pode limitar os temas de uma obra. Exatamente, cara, pelo amor de Deus. Porque senão, sei lá, não existiria Bambi, por exemplo. Nossa. O próprio Rei Leão, né? Rei Leão, exatamente. Que é o Bambi de outra geração. Exatamente. Só que melhor, né, gente? Abraço. Não, jamais. Tá bom. Mas não é mesmo, não. Jurandir Filho. Vamos chamar o Jurandir Filho aqui. Meu Deus. Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira. E tem um outro problema que eu acho que é como a coisa se convenciona, assim, dentro da própria molde de produção do público-alvo, né? Por quê? Por exemplo, eu tava lendo Black Sad um tempo atrás, né? Que é um quadrinho e ele tem essa pegada de ser meio que um quadrinho antropomórfico no ar, né? Tipo, com esses elementos no ar. E aí uma amiga minha, eu nem tinha reparado isso, mas uma amiga minha me comentou comigo sobre como ela não gostava do retrato das personagens femininas, né? Por serem hipersexualizadas e tal. E aí eu parei pra pensar, pô, mas isso é uma característica do gênero, né? Então quem vai ler, tipo, o público-alvo já espera que seja essa coisa e tal. Só que aí eu fiquei pensando, cara, só que isso é um problema dessa relação de público-alvo, né? Porque apesar de você ter convencionado que você tem que fazer isso pro público determinado, quando você não problematiza a coisa, você só tá trazendo de volta um elemento que era problemático antigamente. Tem duas coisas, não é porque se convencionou esse tipo de problemática na obra que isso fica ávido, né? Porque a gente tá falando de senso crítico, o programa inteiro é isso, a gente tem que ter uma leitura crítica daquilo, mesmo isso sendo... Eu posso te dar um exemplo aqui meio maluco que vem na minha cabeça agora? Pode, dê aí. Eu acho que, eu não sei se o Diego e o David acompanham, mas acho que o Ícaro vai saber do que eu tô falando aqui. Quando se trata de videogames, existem dois públicos, tem até um meme disso que é bem interessante, porque Pokémon, teoricamente, é uma coisa de criança, né? Tipo, é os bichinhos coloridos,
E Call of Duty, que é um jogo militar com violência, tiro e tal, é todo um marketing mais... Seria uma parada, entre aspas, mais adulta, né? Claro que é, assim, adolescente, infanto-juvenil, mas é um tema mais pesado, mais adulto. Tanto que eles por tempo pegaram atores de obras mais jovens adultas, né? Na época tinha o Kevin Spacey por causa do House of Cards, teve o Kit Harington. Eles sempre tiveram meio com alguns atores meio famosos trabalhando, né? Fazendo uns cameos ali. Só que o público-alvo deles foi meio que trocado, né? Meio que invertido. Você vê muita gente, você vê muito mais adultos gostando de Pokémon, né? Tipo, você vê uma pré-venda de um jogo de Pokémon, só tem os velhos lá, cara. E aí quando você vai ver o que é gente que joga Call of Duty, você vê muita criança, cara. Então, por exemplo, o público-alvo nesse sentido é trocado. É sem explicação. É claro que existe uma explicação, mas tipo assim, sim, meio que anti a lógica, entre muitas aspas, assim. Isso, a lógica ela é meio que invertida na parada, mesmo sendo algo marketeado para crianças e o outro marketeado para adultos, entre aspas, as coisas são invertidas, né? E o público-alvo deles, tipo, é meio que trocado dessa forma. É porque, no fim, a gente percebe que tem muita essa diferenciação, assim, né? Tem a ideia do marketing, porque falando dentro de marketing existe público-alvo, porque o marketing enxerga tudo, como o Diego falou, né, em termos de números, assim. Então, lógico que existe o público-alvo, porque existem as demandas de pessoas que compram mais, tipo gente de classe média, gente negra, gente branca e tal. Mas quando a gente está falando da nossa experiência com as coisas, não existe, né? Tipo, a experiência tem mais a ver com a obra do que a ver com para quem ela foi feita e como você se relaciona com ela. Exato, e como a obra se conecta contigo, independente de tudo. E tudo. às vezes até o momento da sua vida mesmo influencia muito, sabe? Então é isso, né, gente? Concluindo essa parte, assim, do que é o público-alvo, como se dá e tal. Queria que cada um participante falasse duas coisas aí. Uma que ela viu enquanto era criança, e só que era para um público-alvo mais adulto, né? Uma coisa que, obviamente, não era feito para sua faixa de idade, mesmo assim que você se apaixonou e criou uma relação. E uma que vocês viram recentemente, que eram feitas que é visivelmente feita para criança, mas vocês conseguiram fazer essa mesma relação, assim. Bem, o meu exemplo de coisa que eu não deveria ver quando criança era de noite. Não, quando eu tinha 12 anos, o Megapix fez uma maratona de Poderoso Chefão. E foi muito surreal ver Poderoso Chefão. Eu já tinha um interesse muito grande por filmes de cinema, por filmes mais assim clássicos, e foi uma experiência incrível mesmo. Não sendo para mim, eu não era um homem de 40 anos no meio dos anos 70 tendo fantasias de nostalgia pelos anos 50, né? Exatamente, bem isso. Mas o poder da obra é tão tamanho, né, que pegou você, né? Sim, o Poderoso Chefão é surreal, o quanto ele tem de cenas icônicas. Acho que a cada 10 minutos tem uma cena icônica nesse filme. E o exemplo mais recente de coisas que não é o meu público-alvo, porque, olha só, eu sou um homem de 20 anos tendo nostalgia pelos anos 2000, foi o filme animado da recém-falecida Blue Sky do Charlie Brown, que é um filme lindo, 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 maravilhoso, assim, uma delícia de ver. Diego? Então, cara, de coisas que eu era criança e eu não era o público-alvo, mas eu amei mesmo assim, tem algumas. Tem exemplos batidos, tipo, sei lá, Simpsons e Família da Pesada, que eu não era o público-alvo, mas eu via mesmo assim, adorava. Não entendi alguma das piadas, mas achava sensacional. Outros eu comecei a entender com o tempo, né, quando a gente vai entrando na adolescência e tal. E aí, mas via moleque e achava muito foda e adorava. E outro exemplo desse é o Iluminado, do Stanley Kubrick, que eu vi moleque, criança mesmo, assim, e amei, assim, tipo, não fui pra criança ver, né, pelo amor de Deus. E aí, amei. Então você vê como essas coisas atravessam, né. O filme fica muito marcado na minha cabeça. Deixa eu perguntar, o Iluminado, você viu criança ou você era, tipo, pré-adolescente, assim? Eu era, tinha, 10 anos, eu acho, Iluminado, assim. Caraca. Eu lembro que eu vi na televisão passando. Depois eu comprei o DVD. E assim, foi foda. E uma coisa que eu não sou público-alvo, mas que eu amei, que eu vi recentemente, foi o Labirinto, com o Jim Henson e estrelado pelo David Bowie, né? Que é um filme infantil, mas que eu acho incrível, cara, assim. E eu acho que mais velho você percebe muito do subtexto do filme. Público infantil feminino.
Exatamente. Mas aí você tá roubando porque tem o David Bowie, e aí o David Bowie eu já automaticamente gosto de qualquer coisa, então não vale. Eu sou, tipo assim, eu sou fã do David Bowie, mas nem sou um fã alucinado, tipo o Gustavo, assim, sabe? Ah, não, mas é que se tinha muito um zeitgeist, assim, de que esse era um filme que as meninas assistiam e ficavam apaixonadas pelo David Bowie, assim, por muito tempo. Exatamente. O Labirinto E tipo, isso é só um detalhe no filme, porque o filme em si é todo o trabalho estético do Jim Henson, o roteiro lá do Eric Idle e do Monty Python, maravilhoso. Os subtextos, os mil subtextos que tem no filme, as cenas com fantoche, os números musicais, sabe? É tudo perfeito e mágico até hoje. Então a magia não acaba, porque o filme é mágico até onde você tá crescido. É um daqueles filmes que ficam, sobrevivem e se afirmam. É um filme que eu não tinha visto, moleque, só conhecia de fama, sabe? Eu fui ver recentemente e eu amei, sabe? Então, fiquei encantado com o filme. Então é maravilhoso. Ah, ele é perfeito, né? Esses filmes do David Bowie sempre pegam, assim, ó. Aquele Homem que Caiu na Terra me pega muito. Cara, ele me afeta de um jeito assim que eu nem sei explicar quando eu vejo. O Jim Henson é um gênio, né, cara? Isso aí. Gustavo. Cara, então, eu quando era pequeno eu via muito filme de terror, cara. Eu via muito, tipo, Boa. então, assim, você pode imaginar com a maioria dos slashers, assim, desses mais famosos, tipo Halloween, Sexta-feira 13, tal, eu via tudo, Massacre da Serra Elétrica, mas eu acho que pra mim o que eu mais... O que eu acho que marcou bastante foi o Exorcista, né? Que é um dos meus filmes de terror favorito. Caralho. E eu vi, tipo, sei lá, eu tinha menos de 10 anos de idade, devia ter uns 8, 9. Então, assim, eu já gostava na época, assim, então eu claramente não era o público-alvo disso. E mais velho, eu recentemente, inclusive, eu vi Gravity Falls, que é uma das minhas animações favoritas da vida, assim. É incrível e teoricamente é um desenho infantil, né? Também rolou a mesma coisa comigo com Gravity Falls. Perfeito exemplo, Gustavo. Mas o seu público-alvo, né? Adolescente, fã de referência. Referência a jogo obscuro aí do... Tem isso, né? Tem o urso dirigindo um carro, eles numa caravana pro Oregon e alguém morrendo de diarreia, é tudo referência a videogame. Mas o Gustavo é um jovem adulto que gosta de referência, essa que é a parada. Eu não sou adolescente. É o público-alvo das referências, é isso? Nerdola, né? Desenho de nerdola. Gustavo, te chama de nerdola aí, mano. Você já viu da Gravity Falls, ou David? Já sim, pô. Opa, perfeito, então. Gosto muito, inclusive. Quero Acho rever. bom. Se o cara tem um podcast de animação e não viu a melhor, né? Aí pode Não, a gente tá cancelar. falando de Steven Universe? E tu, David, qual seria o seu? Mano, então, eu vou fazer quase o contrário do que vocês fizeram. Eu vou falar uma animação que eu vi quando eu era criança, que eu sabia que eu não era o público-alvo, porque era uma animação que despertava sentimentos diferentes em mim, que era o Mary Max, porque ela batia em muitos temas adultos, assim, ela já me encantava por bater nessa tecla dos temas adultos, sabe? A questão da Asperger e tal. Eu descobri muito sobre Asperger e autismo depois que eu assisti esse filme, né? Porque me interessou. E a própria questão da morte mesmo, e do alcoolismo, né, e dos maus tratos da criança, me pegaram, assim, quando eu era criança. Eu não consegui entender a complexidade social das coisas, mas, poxa, não tinha como evitar, assim, me apaixonar pelo filme. E aí, que eu vi recentemente, que evidentemente eu não sou o público-alvo, né, e que a gente gravou o podcast recentemente, é o Cidade Fantasmas, assim, que é a nova animação da Netflix. Ela, visivelmente, como a gente comenta no programa, né, ele é um desenho dessa leva de teor educativo e tal, que é muito agradável, que não desagrada em nada, e ela é muito fofa, e a voz feita dos personagens são pra puxar mais as crianças, né? São dubladores, são crianças com a voz. Então é uma coisa muito de identificação pra criança, só que não deixou de me pegar assim mesmo. Até comentei como esse lado infantil do desenho acaba gerando uma doçura, assim, sabe? Que é muito única pra ele. E aí, como eu disse lá, o negócio é excelente. E mesmo a gente não sendo público-alvo, né? Todo mundo acabou gostando desse desenho, ainda que em níveis diferentes, né? David, e qual seria o público-alvo do Pinguim dessa arena? De acordo com... Deixa eu pegar aqui no site. Ai, meu Deus. Ele vai puxar do Anchor. Exatamente. Deixa eu pegar aqui o público-alvo do Pinguim nessa arena.
Ó, de acordo com o nosso site, né, o nosso público-alvo são entre pessoas de 18 a 27 anos, mas a gente também oscila entre pessoas de 28 a 34. Então, olha aí. Legal. E tem 1% de pessoas de 60 anos que gostam da gente também. Nossa, uma pessoa de 60? Quem será? Aí, ó. Já refutamos a lógica do público-alvo aí, ó. Então, e qual seria os gêneros e pra dar uma filtrada maior? Os gêneros, tá? Puta, aí é foda, que é só pra passar vergonha. 68% da audiência é masculina, 16% é feminina e 15% é não especificado. Ah, a gente tem 2% não binário aí. Beijo, não binário. Beijão. Então é isso, pessoal. O programa vai ficando por aqui mesmo, né? Alguém quer adicionar alguma consideração final, assim, sobre o tema? Não. É isso aí, se você só se importa com o público-alvo se você trabalha no marketing. Exatamente. Alvo é só no sul, né, que nós é. Nossa, Cara, Piada obscura. é muito bom você descrever a piada como obscura, né? Não foi um trocadilho, não. cara. Ô, Gustavo. Ai. Então é isso, pessoal. Queria só que cada um falasse onde a gente encontra o trabalho de vocês, começando pelo Ícaro. Olha, gente, se vocês quiserem ver mais graça ou só conversar comigo sobre filmes, vocês podem me encontrar no Twitter, @Horacir. E se vocês quiserem ver uma foto bonita e mais um perfil pretencioso no Instagram, vocês podem seguir o meu perfil, @UrbanoAzul. Diego. Vocês podem me achar no blog, se chama Ficinema. Tem um canal no YouTube que também chama Ficinema. Eu escrevo para alguns sites, inteiro Cineplot. Eu tô no Twitter com @Decoradores. Instagram também, @Decoradores. Eu tô lá no Fita Errada com o Gustavo, que está conosco aqui. E é isso, gente. Sempre um prazer participar do programa. E Gustavo. Eu tô lá no Twitter, @GustavoSampos007. E como o Diego disse, tô lá no Fita Errada falando de filmes, jogos, música. É basicamente isso. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo. Peraí. Ô, David, você não vai falar o seu, não? Olha, boa. Nunca... Caralho, acho que em 30 programas, né, praticamente, eu nunca falei. Então, gente, vocês me encontram lá no Twitter como David.Juan3P e no Instagram como David R da Purificação. Então é isso, até semana que vem com o próximo episódio. Tchau. Beleza, aí tu não pode parar o Audacity, tá? Vou tirar o boot. Aí, Diego. Eu ia falar que O programa ficou David curto, mas 3P é o David ficou com 3 pintos. Pior que agora eu tô com inveja de ter um programa de 42 minutos pra editar. Eu tenho dois, um tem uns 42 minutos, o outro de segundo acho que tem 35 ou 45 minutos, assim. Que é sobre os 3 pilotos. Olha que vida fácil. Fudeu, eu tenho um de 1 hora e 50. Sabe o que seria legal, gente? Diga. Fazer um drink game pra cada vez que o David faz. Eu pensei. É que eu uso isso de conexão entre uma frase e outra, sabe? Pra quando vocês estão falando assim, pra não parecer que eu só tô cortando vocês. Aí eu reajo ao que vocês estão falando e aí depois eu falo. É igual jornalista quando tá entrevistando alguém, aí a pessoa faz um puta discurso, o jornalista nem tava mais prestando atenção, aí o cara pega e fala, boa, aí ele vai pro próximo.